O que é que está acontecendo comigo? Eu não consigo me manter em nenhum emprego. Eu vou, me dedico ao máximo, vendo, mas eu não consigo passar mais de 6 meses, um ano em uma empresa. E sempre era incrível como acontecia, que eu sempre era desligado das empresas em um momento que eu menos podia ser desligado. Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Esse era o meu sentimento quando eu trabalhava no comércio, quando eu ainda trabalhava na CLT. Eu me esforçava bastante para ser um bom funcionário, eu sempre vendia muito bem, mas eu sempre era desligado. De 10 anos de trabalho no comércio aí, uma única empresa que foi uma das lojas da Apple, uma autorizada da Apple aqui no Brasil, foi uma empresa que eu consegui trabalhar ali um pouco mais de 2 anos, mas porque realmente eu me dei muito bem com a equipe. Fora isso, 10 anos de trabalho aí no comércio foram sempre empresas que eu passava 6 meses, 8 meses, e isso vinha me frustrando muito porque eu me dedicava ao máximo, vendia ao máximo, estava sempre nas primeiras colocações ali de vendedor, primeiro, segundo, terceiro, e mesmo assim eu era desligado. Eu decidi fazer esse vídeo aqui para mostrar para você que está querendo viver do digital, que é possível, tá? Independente da sua situação. Hoje eu já consegui alcançar alguns resultados. Esse aqui é um deles que eu me orgulho muito, os primeiros 100 mil faturados com a internet. Esse aqui é outro, os primeiros 10 mil faturados aí na QIFI. E trabalhar com digital mudou a minha realidade. Hoje o tipo de vida que eu tenho era o meu sonho de alguns anos atrás. E eu vou contar aqui para vocês como tudo aconteceu, tá? Já curte esse vídeo, se inscreve também, que aqui nesse canal, se você dar uma olhada, eu falo bastante de como você sair da CLT e passar a trabalhar com tráfego pago, marketing digital, enfim, eu dou bastante dica aqui realmente para te ajudar, porque eu sei como é essa sensação de querer viver do digital, trabalhar em casa, parar de estar pegando um ônibus lotado, parar de estar lidando com pessoas que você não quer lidar, que você não se dá bem, mas você precisa estar lá porque é o seu emprego, é seu ganha-pão. Durante toda a minha jornada aí como CLT, eu sempre fui um cara muito ambicioso. Inclusive, eu sempre fazia coisas paralelas ao mercado de trabalho tradicional para ter uma grana, para mudar de vida, para poder ter um resultado a mais. Minha primeira forma de empreender foi através de marketing multinível, com a Rinode. Mas isso foi lá atrás, antes do marketing digital, né? O marketing multinível me ensinou muito porque nas reuniões que a gente tinha lá, né, os seminários, as apresentações, sempre era falado de livros, de conhecimento, treinamentos, sempre estava um ambiente com pessoas que tinham bastante resultado, que já tinham um poder aquisitivo, que fazia ali no mês 50, 30, 100 mil, 200 mil reais, 500 mil reais quando eram eventos grandes. Inclusive foi através da Rinode que eu fiz a minha primeira viagem para outro estado, para o Rio de Janeiro, inclusive, que eu fiquei apaixonado. Fui para Minas Gerais, Belo Horizonte também, que eu achei incrível o local, e isso me fez fazer com que existe algo maior do que só a gente estar preso em um local, sabe, trabalhando em um mesmo local, sem saber como é que vai ser depois, sem poder expandir novos horizontes. Dentro da escala tradicional, eu sempre tive um grande problema, que foi conseguir me manter em uma empresa por mais de um ano. Eu não sei se era o meu perfil, eu não sei se realmente porque o destino quis que eu chegasse até, né? Na verdade é Deus, né? Deus ali no caminho sempre guiando, fazendo com que a chama nunca se apagasse, porque eu sabia que eu merecia algo mais, algo melhor. Até hoje eu tenho amigos que ainda trabalham na CLT, cara, pessoas que estão ali há mais de 10 anos, 15 anos, 20 anos, em um mesmo trabalho, em um mesmo local, uma mesma forma de ganhar dinheiro, mesmo do jeito que a internet está hoje. As pessoas não acordam porque não conseguem enxergar um pouco mais na frente, um palmo na frente do seu nariz. O fim da picada para mim foi quando eu comecei a trabalhar numa loja aqui em Recife, no Shopping Rio Mar, uma loja de moda masculina, uma grife lá do Rio de Janeiro, que já está aqui há um tempo.
E nessa loja eu estava vendendo bem, batendo minhas metas, estava tudo direitinho. Só que existe um grande problema dentro de muitos negócios, dentro do shopping, do ramo da CLT, do ramo tradicional. Qual é esse problema? Geralmente, os gerentes que estão à frente de uma equipe, para eles serem promovidos a um gerente, na maioria das vezes eles não sabem lidar com a equipe. Eles geralmente são bons vendedores que vendem muito e que se dá a vida pelaquela empresa, né? Como acontece na grande maioria. Eles dão a vida pela empresa e daí vende muito e abre e fecha a loja. E quando surge uma oportunidade, eles são promovidos a subgerente e depois para gerente. Porém, aquelas pessoas, elas têm um conhecimento ali de como vender, que na maioria das vezes são vendedores, e tem um conhecimento ali básico de tipo, básico não, né? Tem um conhecimento de fechar um caixa, de abrir um caixa, como funciona as coisas da loja. Porém, um gerente, para gerenciar uma equipe, ele tem que ter um entendimento, ele tem que ter um mínimo de tato com pessoas, com equipe. E na maioria das vezes essas pessoas não têm esse conhecimento, porque eram vendedores, na maioria das vezes davam rasteira nos próprios amigos vendedores para poder vender mais, né? Um exemplo, eu atendi um cliente chamado João. O João, vou dar uma olhada e volto. Cheguei no shopping agora, eu vou ali e volto. E o João vai embora. Daqui a pouco o João volta e o vendedor que atendeu não está na loja. Na maioria das vezes, aquele teu amigo que quer vender, que está na ganância de vender, ele vai fazer a venda, vai passar o nome dele e não vai passar a venda para tu. E tu, como tu atendeu ele pela primeira vez, o direito da venda é teu. Isso acontece muito em shopping. E muitas pessoas, né, a grande maioria, na verdade, eu via isso acontecer muito na loja. Em cada loja tem pelo menos um ou dois desses aí. E são justamente essas pessoas que infelizmente se destacam porque elas estão realmente ali na ânsia, na ganância para vender. Eu deparei em algumas lojas com pessoas desse jeito, desse tipo, e eu tenho uma personalidade forte. Eu sempre falo, eu sempre bato de frente porque eu não perco minha razão, né? Eu não vou perder os meus direitos, na verdade, mas acabo perdendo a razão. E por isso, em muitas lojas, inclusive nesse exemplo, né, dessa loja que para mim foi um fio da picada, eu fui desligado pelo gerente, né, em uma dessas, não em uma dessas situações, mas numa situação que eu sempre, quando eu via algo errado, eu sempre falava, como um exemplo de salário que veio errado, ou então um horário e tal, algo assim, enfim. E, cara, pra mim foi o fim da picada, e daí eu decidi realmente sair de shopping, porque depois que eu saí dessa loja, eu fui para outra loja, passei 45 dias, depois eu fui para outra loja, passei 4 meses, e eu disse, eu preciso fazer algo para realmente mudar, né? E nesse meio termo, antes de ser desligado dessa loja que eu falei, né, eu recebi um anúncio de um cara que ele trabalhava com marketing digital, só que o curso dele, isso foi em 2020, só que o curso dele era muito ruim. Basicamente o curso dele era ensinando como vender o próprio curso dele, sabe? Muito ruim. Ensinando ali algumas táticas, ensinando o básico do que é o marketing digital, basicamente. O que é tráfego pago, o que é marketing digital, o que é afiliado e só. O curso era isso. Eu paguei R$300 por esse curso, tá? Não me arrependo de ter comprado esse curso, porque hoje eu entendo que a gente precisa investir em conhecimento, a gente precisa, para acertar, errar. Então, se você soubesse hoje que para você poder acertar e estar ali ganhando cerca de 5 mil por mês, você ia precisar errar 50 vezes, acredito eu que você iria correr para errar 50 vezes o mais rápido possível, né? Então, para você poder ter resultado, você precisa errar. É basicamente isso. E aquele ali meio que foi o meu primeiro erro, meu primeiro tiro, onde eu lembro até hoje que o meu maior questionamento era: mas eu vou conseguir ter resultado comprando esse curso em quanto tempo? 3 meses, 6 meses, 1 ano? E hoje eu sei essa resposta, né? Na verdade, aquele curso nunca ia fazer com que eu mudasse de resultado, mudasse a forma de ganhar dinheiro. Porém, aquilo ali faz parte da minha evolução e da etapa dentro do marketing digital. Então, se hoje você tem essa dúvida, saiba que você precisa, cara, ir para cima logo.
Não perde tempo com esses questionamentos que você faz para você mesmo na sua cabeça, que só faz retardar o teu resultado, tá? Você precisa investir em você, você precisa investir em curso, você precisa investir em mentoria, você precisa realmente logo começar a ganhar dinheiro com a internet, porque ainda há tempo, tá? Ainda tem aí final de 2025, ainda tem aí todo 2026, tá? Mas o quanto antes melhor, porque quem chega mais cedo bebe água limpa. E quando eu comprei esse curso, eu decidi uma coisa, eu decidi realmente fazer isso dar certo, eu decidi realmente viver do digital, e eu não queria mais trabalhar em shopping, porque eu sabia que eu merecia mais do que aquilo. Então, durante o processo, eu disse assim, pô, eu não vou mais trabalhar aqui no shopping, eu vou alugar um carro para rodar de Uber. E é incrível como as coisas foram acontecendo, porque logo em seguida eu consegui alugar um carro, né, um Onix, que, cara, ele quebrava toda semana. Toda semana eu tinha um problema com esse carro, eu não conseguia fazer dinheiro direito, o aluguel do carro era R$600, e semanal, tá? R$600 semanal, e sobrava para mim ali cerca de R$300 por semana do aluguel desse carro. Com esses R$300 eu consegui comprar o meu notebook e consegui comprar um curso de tráfego, que foi o curso que realmente esse curso me ajudou a entender como funcionam os pilares e realmente como eu poderia ganhar dinheiro com marketing digital. E é o que eu vou te explicar agora. Qual era o meu sonho? O meu sonho era ver aquelas vendas caindo como afiliado no meu celular, aquelas notificações, né? Porque para mim ser produtor era algo muito distante. Como é que eu, que acabei de sair do shopping rodando de Uber, vou vender algo na internet como produtor? Eu não via essa possibilidade, porém eu via a possibilidade de ganhar dinheiro na internet como afiliado, vendendo produtos de terceiros. Isso fazia muito sentido para mim. Só que para você poder ganhar dinheiro como afiliado, vendendo produtos de terceiros, né, ou produtos físicos, é preciso ter caixa para testar. Você precisa testar criativo, você precisa testar público, você precisa testar oferta e você precisa ter um bom produto para se afiliar. E muitas das pessoas, como eu também na época, não sabia escolher um bom produto. E daí que eu achei uma saída. Qual foi a saída? Trabalhar como prestador de serviço. Por quê? Eu não ia precisar investir nada e a única coisa que eu ia precisar fazer era entrar em contato com empresas que precisavam de tráfego pago para fazer com que o seu produto fosse visto por mais pessoas. E daí eu comecei a prospecção, foi quando eu consegui fechar os meus primeiros clientes. E por um acaso, né, acabou que eu precisei entregar o carro que eu estava rodando, que não era mais um Onix, já era um outro carro, que eu conto até melhor aqui em outro vídeo, eu vou deixar ele aí na playlist ou aqui em algum lugar. Foi quando eu comecei a realmente viver do marketing digital através da prestação de serviço de tráfego pago. Hoje, no meu ponto de vista, algumas formas de você começar a ir na internet sem precisar investir. A melhor delas, tá, é a prestação de serviço, porque você pode vender sites, você pode vender tráfego pago, você pode vender meu negócio, tá? E são serviços que você tem recorrência. Hoje na internet, a melhor forma de ganho que você pode ter é vender algo que você tenha recorrência. Por isso que os sites também é uma ótima forma de ganhar dinheiro. Mas o site você precisa ter um certo conhecimento aí em programação e tal. Não é muito, tá? É o mínimo possível, porque existem muitas ferramentas aí. Você consegue programar um aplicativo sem precisar de código, tudo com low code. Mas ainda tem que ter um certo conhecimento para utilizar o N8N para fazer ali algumas integrações. Então, a prestação de serviço é uma das melhores para quem está iniciando para levantar um caixa. O que eu queria passar aqui para você hoje nesse vídeo é que é sim possível, tá, trabalhar com marketing digital em pouco tempo, em 3 meses, em 6 meses, em 2 meses. A questão é que você vai precisar mudar a forma com que você vê as coisas. Se você não estiver preparado, se você realmente não tiver decidido a fazer aquilo mudar. Boa parte das coisas hoje que acontece nos meus negócios, na minha vida, são resultados de atitudes minhas, ou então não fazer o que precisa ser feito. Nesse momento mesmo de estar gravando esse vídeo, são cerca de
1h36 da manhã. Eu estou decidido a começar o meu 2026 de uma forma diferente. Eu vou te dar, Iago, mas como assim você está falando que às vezes a gente não está decidido a fazer realmente o negócio mudar? Eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Tem gente mesmo que não quer aparecer. Tem gente que não quer aparecer. Tem gente que diz que tem vergonha, mas prefere estar trabalhando em um supermercado 8, 9, 10 horas por dia. Sabe? São as escolhas. Eu tenho a minha mentoria e eu falo com diversas pessoas diariamente que estão querendo iniciar no digital, mas eles têm bloqueios mínimos, sabe? Tem muita gente, inclusive, que chega para mim e diz assim: eu vou aqui comprar essa mentoria, eu vou comprar determinado curso, mas eu vou botar a minha esposa para fazer, eu vou botar meu primo para fazer, porque eu não tenho tempo, porque eu trabalho como Uber, ou então eu trabalho no supermercado. Cara, se tu vier com essa mentalidade pensando desse jeito, não vai ter resultado nunca, nunca. Não é porque tu tá pagando aí um curso, uma mentoria, vai botar outra pessoa para fazer que tu vai ter resultado. Não é assim. Se fosse assim, era muito bom, era muito fácil. Então, velho, acredita que vai dar certo. Viver hoje do digital, receber essa placa aqui era meu sonho. Eu só queria receber a plaquinha de 10, tinha de 10, tinha de 15, tinha de 25 e tinha de 50, que pra mim era o meu sonho. A primeira placa que eu recebi foi essa aqui de 100 mil. Isso é que era meu sonho, trabalhar assim antes era meu sonho. E hoje eu tô aqui e realizei. Então é possível, dá para trabalhar com digital, você só precisa realmente focar. Se você focar, separar cerca de 2 horas por dia, 3 horas por dia, em 6 meses, fazendo o que precisa ser feito, em 6 meses, você está com uma renda ali de 3, 4 mil reais vivendo só do digital. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, se inscreve. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. É nóis.